Toda jornada tem um final. O nosso garotinho cresceu e se tornou um herói. Salvou seus amigos, evitou a própria execução e mudou o próprio destino. Cumpriu a promessa com seu avô, talvez não inteira. Não morreu com muitas pessoas ao seu redor, mas ajudou muitos. E agora vai viver com dezenas dessas pessoas ao seu redor. O mais forte da era moderna, conhecido por nós como o Honrado, também teve sua despedida. Alcançou patamares tão altos que ninguém jamais entenderia. Porém, suas máscaras, e acabou sem elas. Teve uma última conversa com quem considerou seu herdeiro. Deixou a Yuji a missão de continuar com seus objetivos, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro com seus próprios olhos. E o que dizer de Ryomen Sukuna, o rei das maldições? Quem diria que um vilão tão bom seria criado no final? A criança indesejada apenas se revoltou contra o mundo. O amor que tanto víamos sendo dito e falado por tantos capítulos realmente esteve em falta. Ele nunca foi amado de verdade, nem por seus pais, amigos ou familiares. Uma criança completamente rejeitada e sozinha, que lutou contra o amor que estaria amaldiçoando por toda sua passagem naquele mundo. Eu nunca vou aceitar uma única crítica ao final dessa obra. Então sejam bem-vindos, pela última vez, a Jujutsu Kaisen The End. Eu admito pra vocês que enquanto escrevi esse roteiro, li o capítulo, algumas lágrimas correram dos meus olhos. É muito emocionante pra mim. Eu acho que ninguém aqui, no YouTube inteiro, até no TikTok, fez tanto conteúdo de Jujutsu quanto eu. Nos últimos 6 meses foram... Só aqui no YouTube, foram mais de 400 shorts. Foram mais de 100 vídeos longos. Eu tô muito emocionado. Porque o fim dessa história foi lindo. Foi perfeito. Foi magnífico. Não foi como Boku no Hero. Não foi nem com Attack on Titan. Não foi decepcionante. Lógico, tem ali um ponto ou outro que podia ser diferente, mas a emoção de quem acompanha essa obra por tanto tempo, criando conteúdo, acho que são 2 anos ou 3, criando conteúdo de Jujutsu, eu vivi Jujutsu Kaisen como talvez ninguém viveu. E agora eu venho aqui contar a vocês como é o último capítulo dessa obra, o que aconteceu e tudo o que ocorreu ali que me deixou emocionado. Então, desde já, eu peço inscrição aqui no canal. Deixe seu like aí também para ajudar. Comenta aqui embaixo o que você estava esperando desse final, o que você queria ver. E lógico, não esquece o seu hype. Seu hype é muito importante. Então, vamos lá. O mangá recomeça naquela comunicação de Itadori, Megumi e Nobara na missão final para lidar com o casal do último capítulo, que parecia estar amaldiçoado por um usuário de maldições. E Nobara acaba terminando de olhar o corpo da garota, avisando que não havia encontrado nenhum selo ou marca amaldiçoada. Então por isso, provavelmente, o usuário de maldição estaria com uma técnica de alcance, estando por perto do local. Itadori cogita se estariam na área de alcance da técnica, e Megumi começa a entender a situação, tentando ligar os pontos, e assumindo que as pessoas que podem estar por trás de tudo aquilo podem ser bem habilidosas com a energia amaldiçoada. Nobara questiona a mulher se ela estaria vendo o rosto de seu marido de forma normal nos últimos dias, e a moça apenas diz que talvez só quando ela estivesse dormindo. Megumi assume que a garota não sabe de nada, não entende o que está falando, e apenas fala que provavelmente estariam lidando com uma área de 50 a 100 metros de alcance do efeito da técnica, e se caso a técnica for desativada, provavelmente eles descobririam quando fosse ativada novamente. Itadori dá a ideia de todos irem a um campo aberto, assim o adversário iria se revelar para eles. E Nobara diz que Itadori poderia correr com a mulher no colo e fazer o culpado correr também para acompanhá-lo. E as duas ideias para Megumi eram meio idiotas, meio bobas, já que nenhum feiticeiro seria burro bastante para se revelar assim dessa forma. E aqui vemos de novo aquele tique-teco. Nossa, que saudades que eu tava do tique-teco da Nobara com Itadori. Os dois meio que com o mesmo neurônio, falando nada com nada, só eles se entendendo. E o Megumi ali sendo a alma consciente da coisa. Não o tique-teco, mas o taco ali tentando entender tudo. É realmente magnífico ver isso de novo. O trio voltou com seu máximo. No fim, a ideia que Shaman resolve adotar é de arrumar uma viagem para aquele casal,
para forçar a técnica a ser desativada e só depois ativada novamente, com eles podendo observar tudo e a todo momento Megumi parece superestimar o seu adversário, coisa que é bem observada por Itadori e também por Nobara, já que ele sempre se mostra bem cauteloso. Mas ao invés de viajar em si, os xamãs levam o casal para um condomínio de 40 andares, algo que cobriria até 150 metros de altura, e todos entram em seus postos e esperam as movimentações para atrair o adversário. Enquanto subiam os andares, o casal percebe que estão no 40º andar, e a técnica nesse momento é desativada, e o rosto do homem na visão da garota volta ao normal. É quando Itadori, Megumi e Nobara percebem o desativamento e ativamento da técnica. O homem de capuz é visto por Kugisaki, ela pula do prédio, usando seu martelo como apoio para caçá-lo. Uma cena épica. Nobara e Itadori caem praticamente juntos em posição frontal com o alvo. E uma coisa engraçada começa a acontecer, é um ver o rosto do outro deformado, o que faz eles se divertirem bastante, dando várias risadas e nem parecendo levar a missão a sério. Coisa que fez o homem achar que tinha uma chance de fuga. E ele tenta fugir, mas no momento que ele tenta fugir, dá de cara com a totalidade do cão divino de Megumi, e é enfim capturado. Algo que finalmente nos mostra que as 10 sombras de Megumi ainda são úteis, já que a Quimera, que era uma mistura de todos os Shikigamis, em teoria foi exorcizada, mas não matou todos, diferente do Mahoraga, que esse sim foi exorcizado. E olha que legal como essa cena fica meio engraçada hoje em dia. O cara só tentou fugir do Itadori. E vamos ser sérios, nem do Itadori sem energia aquele cara ali ia fugir. Então é bem engraçado sim ver ele tentando fugir dos dois como se tivesse uma chance. Fora que a totalidade parecer, tirou uma dúvida de muitas pessoas. Ao ver ali o cão divino do Megumi, dá a entender que a Quimera não foi exorcizado de forma completa, no sentido assim, de exorcizar todos os Shikigamis de uma vez. Já que, por ser uma quimera, uma junção, já tínhamos visto lá no passado que esse tipo de Shikigami, ele pode ser derrotado, mas não exorciza todos individualmente. Para perder um Shikigami nas 10 sombras, o Shikigami deve ser individualmente exorcizado. Então sim, o Megumi ainda assim é muito poderoso, faltando na técnica dele só o Mahoraga, e talvez por isso não seja ainda um grau especial, claro. Com o cara já preso de joelhos, nosso trio leva ele até o casal e questiona a garota se ela conhecia aquele homem. E ela apenas diz que a primeira vez estaria o vendo. E nesse momento o cara surta. Ele grita que ele quer ver comprado a bolsa que a mulher estava usando. O que dá a entender que era meio que um lance de sentimento frustrado. Enfim, a moça diz esquecer. E Nobara define posteriormente a situação como o sujo falando do mal lavado. Megumi argumenta que seria normal alguém não lembrar do rosto de um cliente em uma loja que trabalhou como recepcionista, e Nobara devolve o questionamento perguntando quem esqueceria de alguém que gastou 1 milhão de ienes em uma bolsa como um presente. Algo que Itadori não entende muito bem certo, mas olha para o cara que estava ali no carro detido, como se fosse um criminoso. Então o Yuji vai se aproximando e vai trocar uma ideia com ele, e fala que ele não precisava ficar triste, afinal, não era como se ele fosse ser executado ou algo do tipo, fazendo meio que uma referência a si mesmo. O homem então começa a conversar com o Yuji e ele explica que já deveria ter uma boa comunicação pela idade, mas no calor do momento, apenas culpou a moça por tudo. Então temos um flashback de uma conversa de Gojo e Itadori durante o treinamento da troca de corpos, onde Yuji fala ao sensei que pensou que depois de trocasse com o Kusakabe, ele também acabaria trocando com Gojo. E Satoru diz que até que seria legal, mas também fala que queria saber como ele faria aquilo, perguntando a Yuji algo como: será que já não tivemos Satoru Gojo demais por aqui? Itadori a princípio não entende nada, mas o Gojo diz que não queria que Yuji fosse igual a ele, e sim que formasse o futuro, pensasse no futuro, da forma dele, e não da forma de Satoru Gojo. E Gojo continua, falando que ele tinha um sonho que ele queria que Yuji desse continuidade. Caso algo acontecesse com ele, lógico, pensando que poderia morrer para Sukuna, ele diz que, se for ali que ele morreria, provavelmente seus alunos cresceriam muito e iriam superá-lo. Ele queria que pelo menos um deles esquecesse de si, entregasse um tipo de força diferente, entregasse algo que ele não poderia ter entregado. Yuji diz que nunca esqueceria dele, também diz que Gojo parecia meio fora do personagem, e também um pouquinho tímido. Gojo ri nesse momento, e diz que aquilo ali era confiança, uma confiança que ele nunca tinha tido antes, a confiança em Yuji Itadori, onde ele diz: espero grandes coisas de você, entendeu, Yuji? Cara, pra quem não entendeu o personagem de Gojo, pra quem não viu Satoru Gojo na obra inteira, pra quem não entendeu, se identificou e realmente se colocou no lugar dele, não vai entender o que aconteceu aqui. Mas Gojo, desde o começo, desde quando ele nasceu, ele sempre foi o mais forte, o intocável, o invencível, o que nunca perderia pra ninguém,
o homem que estava acima de todos na Era Moderna, o mais forte de todos. Uma referência, mas ele sempre escondeu por trás de uma máscara a tristeza, o medo, a timidez, claro, a ansiedade, as coisas que ele temia, as coisas erradas que ele via e se sentia mal por isso, a falta de segurança em conseguir proteger quem ele ama. Ou seja, Gojo era cheio de inseguranças. Sim, ele era um ser humano normal, um homem mesmo, alguém que nasceu de carne e osso, não um deus, não uma divindade, não alguém que não merecia amor, que não merecia o cuidado, não era aquele que todos viam como arma. Ele era um cara normal no fundo, como todos nós. E quando ele fala com o Yuji, ele abaixa as máscaras. Ele tira aquele Satoru Gojo que ele mostrava para todos. O Gojo invencível, intocável, que parava todos para dizer que estava tudo bem, que nada daria errado enquanto ele estaria ali. Esse Gojo era um personagem? O Gojo real era aquele que queria construir um futuro, que queria salvar a nova geração, queria proteger os mais novos, queria que ninguém sofresse como ele sofreu, queria que a pressão do mundo Jujutsu não destruísse as crianças. Esse era o Gojo, alguém mais tímido, alguém mais empolgado para ver o que o futuro vai levar para ele, alguém mais irreconhecível, alguém que ninguém nunca tinha visto antes. E como Gojo diz, aquilo era a confiança que ele tinha em Yuji, e por isso suas máscaras caíram diante do garoto. E olha que interessante, dá a entender que Gojo tinha sim medo dessa batalha com Sukuna, ele entendia que ele podia morrer, mas o medo que ele tinha não era necessariamente o medo da morte, já que para feiticeiro Jutsu, morrer em batalha é como ser liberado de um objetivo de vida, tirar um peso das costas, acabar com as responsabilidades e salvar todo mundo. Bom, é um descanso, mas o medo de Gojo era deixar para os seus alunos o peso de ser ele, o peso de colocá-los em seu lugar, o peso que ele podia deixar para Yuta de ser o mais forte, uma responsabilidade bizarra, o peso de deixar para Itadori a responsabilidade de lidar com o Rei das Maldições. Isso era como uma maldição, do mesmo modo que Nanami tinha medo de amaldiçoar os mais jovens. Isso foi o maior medo de todos os professores, e Gojo sentiu também. Voltando à atualidade, quando o homem questiona o que fariam com ele, Itadori diz que estava tudo bem, ele havia reconhecido seus erros e incentiva o rapaz a acompanhá-los em missões futuras com um sorriso no rosto. No quadro seguinte, Nobara questiona Yuji sobre o que ele fez com o dedo de Sukuna, e Itadori diz que jogou fora, afinal não era mais algo perigoso assim, pelo menos não era para ser, mostrando sua mão e dizendo que estava tudo bem. E agora se preparem, depois de Satoru Gojo, vamos agora para o inferno, falaremos de Ryomen Sukuna, o rei das maldições no caminho para onde as almas trilham ao fim de seus ciclos. Ele é recepcionado por Mahito, onde a maldição dos homens diz ao rei que aquilo eram apenas vestígios de sua alma, por causa de sua técnica, a transmutação ociosa. Então seria apenas uma segunda conversa entre Sukuna e Mahito, novamente na beirada entre as almas. Mahito questiona o rei se ele não estava mentindo para si e para os outros, isso em relação a estar vivendo de acordo com suas próprias vontades. Mahito diz que Sukuna queria vingança. Provavelmente Mahito descobriu isso ao tocar a alma de Sukuna, vingança contra aqueles que perseguiram aquele pequeno infeliz indesejado. Sukuna diz que não tinha diferença o que a maldição falava, ele apenas viveu do único jeito que ele aprendeu a viver. Mas não era bem isso também não. Sukuna fala, abre aspas, na verdade não. Eu tinha caminhos diferentes para trilhar, 2 para ser mais preciso, e ainda assim não consegui cuspir as maldições que agitavam profundamente minhas vísceras. Eu temia que minha própria maldição me imolasse. Sukuna admite que queria viver mais uma vez, enquanto abraçava sua versão tímida, indesejada e infeliz, afirmando que queria ter um caminho diferente nessa nova vida. E Mahito surta com isso, afirmando que era chato e Sukuna tinha virado um molenga. E aqui o rei deixa suas últimas palavras. Aos gritos e desesperos mal-humorados de uma criança como Mahito, Sukuna diz, obviamente, eu perdi afinal. Descobrimos que também o Rei das Maldições tinha medo. Medo do ser indesejado, medo do ser humilhado, medo de voltar a ser aquele pequeno, tímido, indesejado, pequeno homem. Coisa que, lógico, não se encaixa ao Sukuna que vemos. Não se encaixa ao mais forte feiticeiro da história,
É irônico como os dois mais fortes da história, Gojo e Sukuna, eram tão tristes. Sukuna também foi muito triste. E essa página, esse capítulo, deixou isso muito claro. Tudo que ele fez nunca foi por suas próprias vontades. Foi uma guerra contra o amor que ele nunca pôde ter. E é lógico, se eu não posso ter, ninguém mais pode. Essa foi a sua ideologia de vida, essa foi a guerra tramada por ele. Onde havia amor, Sukuna aparecia para destruir tudo. E bem, muitos xamãs tentaram ensinar a ele como é ser amado. Gojo tentou. Yorozu tentou. Kashimo, não. Vamos lá, ele tentou legal também. Mas Sukuna não conheceu durante a vida inteira isso. E não só mentiu a todos falando que conhecia, como nunca nem soube de longe como seria ser amado de verdade. No fim, o mais forte de todos, aquele que esteve no topo das espécies, tanto humanos, maldições, feiticeiros, xamãs, não xamãs, apenas era um homem que queria ser amado. No fim de tudo, vemos todos os alunos da escola Jutsu caminhando felizes, com a sensação de dever cumprido. Vemos Yu Tokotsu, Panda, Inumaki, Maki, os alunos do segundo ano, Hirai e Hakari de volta à escola Jutsu com seus uniformes, e por fim, o nosso trio de protagonistas reunidos de novo, e de fato todos felizes. Na última página, vemos onde Itadori deixou o último dedo de Ryomi Sukuna, literalmente no mesmo lugar onde tudo começou, naquela casinha onde Yuji e seus amigos pegaram a caixa amaldiçoada com o selo do primeiro dedo, marcando aqui o começo e o final da história. E temos finalmente nosso The End, com a nota do editor. Obrigado por ler o mangá por esses 6 anos e meio. Obrigado do fundo dos nossos corações. Esperamos que fiquem ansiosos pelo próximo trabalho de Akutami Sensei. O volume 29 e 30 saem juntos em 25 de dezembro. Eu ainda estou tentando processar que a última vez que eu narro um capítulo de Jujutsu Kaisen, eu vou tirar meu óculos. Vou falar com vocês agora de forma muito honesta, porque é a primeira vez aqui no canal, é a primeira vez na minha vida que eu pego algo tão sério pra fazer e vejo o final acontecendo. A última vez que eu trabalhei tanto uma obra na minha vida foi Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E nunca eu tive a mesma sensação que tenho hoje, a mesma sensação de ver o final disso. Porque quando o Kimetsu acabou, eu ainda não produzia conteúdo da obra. O mangá, bem, terminou há muito tempo, né? Talvez no anime de Kimetsu, quando acabar, eu vou ter essa sensação também. No fim do anime de Jujutsu. Mas hoje pra mim é um dia muito especial. Talvez desde a criação do canal, esse seja o momento que eu tô mais emocionado, feliz, tá? Por ter acompanhado essa obra. Essa obra mudou minha vida de tantas formas que hoje eu vivo do que eu amo uma grande parte de Akutami, Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo, Yuji Itadori. Então, nunca foi só uma obra, um mangazinho pra mim. Sempre foi algo que eu levei como trabalho, diversão e até brincadeiras assim com os amigos pela madrugada, que a gente brincava, vai sair capítulo, hoje o Gojo volta, hoje o Sukuna morre. São brincadeiras que a gente fazia, nossa, 6 meses fazendo. Memes. Pô, as pessoas marcavam nas coisas pra mim ver, e eu virei uma referência nisso. Pessoas me conhecem por causa de Jujutsu Kaisen. E eu também só tenho a agradecer todo mundo que chegou até aqui comigo, chegou nesse capítulo final, acompanhou a história de começo ao fim comigo. Obrigado. Obrigado mesmo, agradeço de coração pra vocês. Todos foram incríveis. Comenta aqui embaixo, desde qual capítulo você está acompanhando aqui Jujutsu, pelo canal, ou normalmente assim. Como foi a experiência de acompanhar essa obra? Qual foi os momentos divertidos que você lembra, causados por Jujutsu Kaisen? Eu conheci amigos por causa disso, entendeu? Amigos mesmo hoje, que eu considero legal. Pessoas que, pô, a gente tá fazendo projeto junto. Então, só quero agradecer a vocês, público, as pessoas que mandaram spoilers, as pessoas que marcaram publicações, que me ajudaram a criar conteúdo sobre. Eu não sei mais o que dizer. Eu tô muito feliz. Vai ter capítulo oficial, tá? Vai ter capítulo oficial, vai ter análise do capítulo oficial, vai ter mais vídeos sobre esse capítulo que tá incrível. E eu prometo que essa obra em específico, eu não vou parar de fazer vídeo. Vou fazer até o fim, das melhores formas possíveis. Vamos explorar cada cantinho de Jujutsu Kaisen
juntos. Eu prometo isso. Então, obrigado por chegar até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e abraços.